Durante milhares de anos, um manuscrito antigo permaneceu escondido nas sombras da história, cercado por mistérios, proibições e debates que intrigam estudiosos até os dias atuais. Imagine descobrir a existência de um livro que descreve encontros entre seres celestiais e a humanidade, revelando segredos sobre a origem do mal, a queda de anjos e eventos que teriam moldado o destino espiritual da humanidade. Agora imagine que esse livro foi considerado sagrado por alguns povos antigos, mas posteriormente foi rejeitado, ocultado e quase apagado da memória do mundo. O chamado Livro de Enoque é uma das obras religiosas mais enigmáticas já registradas, e sua história levanta uma pergunta que atravessa séculos: por que um texto tão antigo e influente foi deixado de lado por tantas tradições religiosas? A história do Livro de Enoque começa com uma figura misteriosa mencionada brevemente em textos religiosos antigos. Enoque aparece como um personagem envolto em mistério, descrito como um homem que viveu em tempos extremamente antigos e que teria possuído uma relação única com o divino. Diferente de outros personagens religiosos tradicionais, os relatos indicam que Enoque não teria experimentado a morte da mesma forma que os demais seres humanos. Essa característica sempre despertou curiosidade e especulações entre estudiosos e religiosos, pois sugere que ele teria recebido um tipo especial de conhecimento espiritual ou revelação divina que o diferenciava dos demais homens de sua época. Segundo tradições antigas, o livro de Enoque apresenta relatos extraordinários sobre eventos que teriam ocorrido antes de grandes acontecimentos conhecidos da história religiosa. O texto descreve a presença de seres celestiais chamados de vigilantes, que teriam sido enviados para observar a humanidade, mas que acabaram ultrapassando seus limites e interferindo diretamente no destino dos homens. Essas entidades, segundo o livro, teriam compartilhado conhecimentos proibidos, ensinando técnicas, artes e saberes que alteraram profundamente o desenvolvimento humano. Entre esses conhecimentos estavam ensinamentos sobre metalurgia, astrologia e outras formas de conhecimento que, segundo a narrativa, teriam provocado desequilíbrios espirituais e morais na humanidade. O livro descreve a queda desses vigilantes como um dos eventos mais dramáticos da história espiritual antiga. Segundo o texto, esses seres teriam se afastado de suas funções originais e se envolvido com a humanidade de maneira proibida, resultando no surgimento de uma geração de seres gigantescos e poderosos que teriam causado destruição e caos sobre a Terra. Essas narrativas apresentam uma interpretação simbólica e complexa sobre a origem do mal e das imperfeições humanas, sugerindo que a corrupção espiritual não teria surgido apenas entre os homens, mas também teria sido influenciada por forças celestiais que quebraram regras sagradas. Outro aspecto fascinante do livro de Enoque é a descrição de visões e jornadas espirituais atribuídas ao próprio Enoque. O texto apresenta relatos detalhados de viagens simbólicas através dos céus e do universo espiritual, onde Enoque teria testemunhado a organização do cosmos, o funcionamento das estrelas, o destino das almas e a estrutura do julgamento espiritual. Essas passagens descrevem cenários grandiosos e misteriosos, repletos de simbolismos que misturam elementos astronômicos, espirituais e filosóficos. Muitos estudiosos consideram essas descrições como tentativas antigas de explicar a ordem do universo e o papel do ser humano dentro de uma realidade muito maior do que aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Ao longo dos séculos, o livro de Enoque circulou entre diferentes comunidades religiosas e espirituais, sendo considerado por alguns grupos como uma obra de grande importância. Existem registros históricos que indicam que esse texto era conhecido e respeitado por determinadas comunidades religiosas antigas, que o utilizavam como complemento para explicar conceitos espirituais complexos e interpretações sobre a origem do mal e do julgamento divino. No entanto, com o passar do tempo e o desenvolvimento das tradições religiosas organizadas, debates começaram a surgir sobre quais textos deveriam ser considerados oficialmente sagrados e quais deveriam ser deixados de lado. Durante esse processo histórico, o livro de Enoque acabou sendo excluído da maioria das coleções oficiais de textos religiosos adotados por diversas tradições. As razões para essa exclusão continuam sendo tema de debate entre historiadores e estudiosos da religião. Alguns acreditam que o conteúdo do livro apresentava interpretações consideradas controversas ou difíceis de conciliar com determinadas doutrinas que estavam sendo estabelecidas naquele período. Outros defendem que o livro simplesmente não era amplamente conhecido o suficiente para ser incluído entre os textos considerados centrais para determinadas tradições religiosas.
Apesar de sua exclusão de muitos cânones religiosos tradicionais, o livro de Enoque não desapareceu completamente. Durante séculos, cópias do texto continuaram sendo preservadas por comunidades específicas e estudiosos que reconheciam seu valor histórico e espiritual. Um dos momentos mais importantes na preservação desse manuscrito ocorreu quando versões do livro foram encontradas em antigos arquivos e bibliotecas religiosas, permitindo que pesquisadores modernos pudessem estudar seu conteúdo e compreender melhor o contexto histórico e espiritual em que ele foi produzido. O conteúdo do livro de Enoque também apresenta reflexões profundas sobre o julgamento espiritual e o destino final da humanidade. O texto descreve cenários simbólicos onde forças espirituais observam as ações humanas e determinam consequências para comportamentos considerados justos ou injustos. Essas passagens revelam uma preocupação antiga com questões morais e espirituais que continuam sendo discutidas até os dias atuais, mostrando como povos antigos buscavam compreender a justiça divina e o equilíbrio entre o bem e o mal. Além de seu conteúdo espiritual, o livro de Enoque desperta grande interesse por apresentar descrições detalhadas sobre fenômenos celestes e observações do universo que impressionam estudiosos modernos. Alguns trechos do texto descrevem movimentos das estrelas, ciclos solares e interpretações sobre o funcionamento do cosmos. Embora essas descrições estejam envoltas em linguagem simbólica e religiosa, muitos pesquisadores enxergam nelas uma tentativa antiga de compreender a relação entre o universo e a espiritualidade humana. Ao longo do tempo, o livro de Enoque se tornou uma das obras mais debatidas entre estudiosos da história das religiões. Para alguns pesquisadores, o texto representa uma importante fonte histórica que revela como antigas civilizações interpretavam fenômenos espirituais e naturais. Para outros, o livro possui valor simbólico e filosófico, oferecendo reflexões sobre a natureza humana, a busca por conhecimento e os riscos de ultrapassar limites espirituais considerados sagrados. O fascínio pelo livro de Enoque também está ligado ao fato de que ele conecta elementos históricos, religiosos e mitológicos de maneira única. Suas narrativas apresentam um universo onde forças espirituais interagem diretamente com a humanidade, criando histórias que misturam ensinamentos morais, reflexões filosóficas e descrições simbólicas do funcionamento do universo. Essa combinação de elementos contribui para que o livro continue despertando curiosidade e debates entre pessoas interessadas em espiritualidade, história e mistérios religiosos. Mesmo após milhares de anos, o livro de Enoque permanece como um símbolo da busca humana por respostas sobre a origem do mal, o destino da humanidade e o papel do conhecimento espiritual na evolução das civilizações. Sua história mostra como textos antigos podem atravessar séculos, sobreviver a períodos de esquecimento e ressurgir como fontes valiosas para compreender o pensamento espiritual de povos antigos. Ao refletirmos sobre o livro de Enoque, percebemos que ele representa muito mais do que um manuscrito antigo. Ele simboliza a constante busca da humanidade por compreender o desconhecido e explorar os limites entre o mundo material e o espiritual independentemente das interpretações religiosas ou históricas atribuídas ao texto. Sua existência revela como as antigas civilizações tentavam explicar fenômenos complexos e responder perguntas que continuam desafiando a humanidade até os dias atuais. Se você gosta de histórias antigas, mistérios espirituais e curiosidades sobre textos religiosos esquecidos pelo tempo, inscreva-se no canal Histórias Sagradas do Mundo para acompanhar novos conteúdos como este. E deixe nos comentários o que você acha sobre o livro de Enoque e se você acredita que textos antigos ainda podem revelar segredos importantes sobre a espiritualidade e a história da humanidade.